Sejam bem-vindos, meus amigos. Novamente aqui estamos. Pós-verdade e fake news, o mundo dos mentirosos. Nós começamos a falar sobre o Holocausto e sobre a tentativa de negá-lo. A negação do Holocausto é a pós-verdade por excelência, porque ela tem todos os pressupostos e indicativos de uma pós-verdade. Nesse caso específico que nós estamos nos referindo, o julgamento de uma ação proposta por David Irving contra a professora Lipstadt, Veronica Lipstadt, por conta do livro Denying the Holocaust, onde a professora Lipstadt questiona David Irving, um negacionista convicto, e delibera e demonstra que o Holocausto realmente existiu. David Irving, inconformado, processa a professora Lipstadt, professora Deborah Lipstadt, para que prove que o Holocausto realmente existiu, ou então pague uma indenização e retire as afirmações que colocou em seu livro. Então, um debate judicial sobre a existência do Holocausto que aconteceu na Inglaterra. E isso não faz tanto tempo assim. Foi no começo do século XXI, dos anos 2000, ou seja, é uma questão que continua sendo atual. Ou seja, mesmo hoje há quem negue a possibilidade ou a existência do Holocausto. O que era o Holocausto? Vamos primeiro fazer uma definição para que fique bem claro. O Holocausto se refere à decisão final dos nazistas em relação aos judeus, cujo destino deveria ser o extermínio, e assim o fazia em massa em campos de concentração. Vamos destacar o campo de concentração que ficou mais famoso, de Auschwitz, assim como de Birkenau, e ambos matavam em massa com um sistema de inalação de gás. As vítimas eram levadas até locais onde supostamente tomariam banho. Esse local era fechado com portas herméticas, onde havia uma vigia, um olho mágico do lado de fora que permitia aos executores que olhassem para dentro. O gás era injetado, as pessoas morriam e depois as portas eram abertas e os corpos eram cremados. O próprio Himmler, como já citamos, o chefe das SS, determinou que nenhum registro sobre o fato deveria ser guardado, isto já em 1943. Qual era o objetivo de David Irving? Provar que isso não ocorreu, que as mortes ocorriam sim por questões naturais inerentes aos maus tratos, à fome, à ausência de medicação, mas nunca por uma deliberação e uma ação forçada do exército alemão. O primeiro embate, a primeira decisão entre os dois foi deliberada, foi planejada de modo brilhante pelos advogados da professora Lipstadt. A ideia que eles propuseram foi de que em nenhum momento se questionasse o livro ou a existência do Holocausto. O que eles pensaram? O foco serão as provas, os elementos que Irving apresentasse como forma de provar que o Holocausto não existia. Isso mudou o foco do julgamento de Lipstadt para Irving e foi uma decisão brilhante. Posteriormente, na parte teórica, quando nós fomos analisar a dissonância cognitiva, psicologia, de mídia que são utilizadas, nós veremos que foi a decisão correta, embora já naquela época ainda não houvesse a ideia de que isso se procederia dessa maneira. Então, os advogados da professora Lipstadt tiveram essa ideia e executaram essa ideia, levando ao questionamento das provas que Irving eventualmente propusesse. E qual era o elemento de prova que o David Irving usava para questionar a existência do Holocausto? Ele usava aquilo que se denominou relatório Leuchter. O relatório Leuchter foi produzido a pedido de um americano canadense de nome Zundel, Ernest Zundel, que no Canadá deu início ou divulgava as ideias do negacionismo, afirmando por várias vezes que o negacionismo não existia, que isso era uma grande mentira e que na verdade isso se tratava de um movimento
feito por judeus e destinado a extorquir dinheiro e indenizações após a Segunda Guerra Mundial. Lester foi um americano supostamente especialista em câmaras de execução, se é que isso existia, mas que depois se descobriu que na verdade não tinha nenhuma formação. Ele era simplesmente alguém ligado à construção de câmaras de gás que era usado em presídios norte-americanos. Seja como foi, Lester foi contratado por Zendel para que ele fosse até Auschwitz e ali colhesse amostras das paredes e as analisasse para verificar se realmente havia vestígios de gás naquelas paredes ou não. E realmente ele fez isso, foi até Auschwitz e Lester retirou amostras das paredes sem consentimento, de modo extremamente precário, guardou essas amostras, essa raspagem que ele fez em algumas paredes no meio de suas roupas, levou para o Canadá e providenciou uma análise química. E nessa análise química se constatou que efetivamente os resíduos que existiam de gás naquelas paredes não permitiam afirmar que havia quantidade suficiente para matar um ser humano. Em seguida ele havia também raspagens de paredes onde era feita a desinfecção de roupas e mostrou que no lugar onde era feita a desinfecção de roupas a concentração de gás, de resíduos de gás era maior do que aquela utilizada na suposta execução das pessoas. E assim, Ernest Zandel usou esse relatório Lester para se defender, sem grande resultado. No entanto, David Irving usava este relatório como uma das peças fundamentais da sua negação. Posteriormente, o relatório Lester foi questionado e acabou sendo negado, sendo criticado por situações, por erros banais. A primeira coisa, ele retirou amostras das paredes de hoje, daquela época onde foi feito, cerca de 40 anos depois que o gás havia sido exposto ali. E ele pegou as amostras recentes, a parte mais nova, a superfície das paredes, de forma que essa superfície ela sofreu desgaste de 40 anos de tempo. Para que ele pudesse verificar a realidade dos resíduos de gás, a parede deveria ser perfurada para que se raspasse a superfície correspondente à da época. Mais que isso, ele misturou tudo em uma só amostra, contaminando a todas, de forma que esta junção apresentava apenas um relato ou um nível médio de contaminação. E pior ainda, o índice que ele usava como sendo mortal era muito maior do que aquele usado efetivamente em laboratórios. Ou seja, ele detectava uma quantidade e dizia que essa quantidade era insuficiente, quando na verdade essa quantidade era mais do que suficiente para matar uma pessoa. E o descompasso entre o lugar entre a desinfecção e das roupas sempre foi questionado por ser evidente. Essa descontaminação de roupas que se dava contra insetos, ela exigia uma quantidade maior de gás, porque os insetos resistem muito mais ao gás do que os seres humanos. O relatório Lester acabou sendo desmentido e depois refeito por várias instituições no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa, e os resultados se mostraram completamente divergentes e os resíduos de gás efetivamente constatados. Mas era uma das pedras de toque, um dos grandes argumentos que David Irving usava para negar o Holocausto. Outro dos argumentos era a existência de chaminés para a injeção de gás. Todos os depoimentos, os testemunhos ligados a essa parte, ou que sobreviveram, que viram o que acontecia, mas não chegaram a ser executados, descreviam a existência de 3 chaminés sobre as câmeras de gás, por onde o gás evidentemente deveria ser jogado lá dentro. O fato é que essas chaminés nunca foram localizadas, muito embora fotografias aéreas da época mostrassem essas câmeras, mas o filme era muito granulado e não permitia uma visão perfeita daquilo que havia registrado. No entanto, o que não era
afirmado, não era verificado, é que essas chaminés, essas câmaras de gás, elas foram destruídas antes que os aliados chegassem aos campos de concentração. Portanto, não havia vestígio porque tudo havia sido destruído, explodido, justamente para que não fosse localizado. Vamos continuar no próximo episódio com outros indicativos e como eles foram, ao final, desmentidos. Meu nome é Márcio Cristino, esse é o nosso canal Pós-Verdade e Fake News, o mundo dos mentirosos. Compartilhe, inscreva-se, deem o seu like. Voltaremos no próximo capítulo. Muito obrigado.